E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um encontro com o professor Heron Miranda. Hoje nós vamos falar um pouquinho com você sobre o modelo padrão. Eu espero que esse nosso encontro te ajude a compreender muita coisa, né, que está escondido por aí. Como é que a física pode te ajudar a compreender um pouquinho melhor sobre a natureza da matéria? Eu começo, então, a nossa tela mostrando o nosso assunto, o modelo padrão. E eu começo com essa imagem mostrando para nós que a ideia de compreender a natureza da matéria, ela remete à Grécia Antiga, né? Onde um filósofo grego chamado Empédocles, ele entendia que todas as coisas da natureza eram formadas por quatro elementos, né? Fogo, terra, água e ar. Evidentemente, essa não é uma concepção física, é uma concepção filosófica, mas ela serve para a gente como uma referência para mostrar que desde então, esse modelo, por exemplo, durou 16 séculos, e a partir desses 16º século é que a ciência, ganhando o status que ganhou e as condições que ganhou, nós passamos a compreender melhor e criamos diferentes modelos para explicar a estrutura da matéria. O que nos compete hoje é mostrar para você que, veja, o corpo, seja ele o corpo humano ou qualquer corpo material, é composto, nesse caso aqui, o corpo humano, né, é composto por células. As células são compostas por moléculas, moléculas são compostas por átomos, e átomos são compostos por prótons, nêutrons e elétrons, partículas atômicas. Essas partículas atômicas, especialmente o próton e o nêutron, são formados por quarks. O nosso encontro hoje visa falar um pouco sobre isso aqui, ó, ok? Que é menos conhecido por todos estudantes secundaristas. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa compreender que todas as forças presentes no universo, elas podem ser agrupadas em quatro grandes forças. Nós vamos chamá-las de força da gravidade ou força gravitacional, né? Responsável pelos processos de atração entre massas, de interação entre massas. A força eletromagnética, que é responsável por toda a interação eletromagnética, evidentemente, os processos de ligações químicas e por aí vai. A força nuclear forte, que mantém a coesão dos núcleos dos átomos. E a força nuclear fraca, presente nos processos de decaimento radioativos. Então, essas são as quatro forças fundamentais que regem que agrupam todas as demais forças presentes no universo, ok? Muito bem. Então nós estamos tomando aqui como, por exemplo, o átomo de hidrogênio, que é um átomo que possui 6 prótons no núcleo e 6 elétrons girando na eletrosfera, né? Muito bem, essa concepção aqui, ela vai evoluir para mostrar para nós que o núcleo do átomo, formado por prótons e nêutrons, ele tem essas duas partículas sendo constituídas por partículas ainda menores chamadas de quarks. Nesse caso aqui, o próton ele é formado por partículas chamadas de... Opa, um minutinho só. Olha aqui, ó. Essa partícula aqui é o nêutron e essa aqui é o próton. Na verdade, está trocado aqui. Eu não percebi isso agora, ó. Essa partícula aqui, ó, é o nêutron. Essa partícula aqui é o próton. Ou seja, o próton é formado por dois quarks up e um quark down, e o nêutron formado por dois quarks down e um quark up. Mas aí você me pergunta, professor, mas o que são quarks? O que são gluons, né, que transportam a força nuclear, que mantém essa coesão? Então vamos lá. Essas partículas chamadas de subatômicas, ou seja, menores do que o átomo, elas podem ser divididas em três blocos: em bósons, em quarks e leptons. Então, vamos lá. Essa tabelinha, semelhante a uma tabela periódica, ela é uma tabela que mostra esse modelo padrão dessas partículas subatômicas. Aqui estão as principais, elas não estão todas aqui, mas as principais partículas subatômicas. Então aqui estão os leptons. O mais conhecido de todos por vocês é o elétron, mas nós ainda temos o neutrino do elétron, o neutrino do mu, o neutrino do tal, o próprio mu e o próprio tal. Os quarks também são em número de 6. O quark up, down,
o charmed ou charm strange, partícula estranha, a partícula top e a partícula bottom. Então aqui nós temos os 6 quarks. E aqui nesse outro conjunto, temos aqui os bósons, né? Os principais são os bósons W, ou bóson ômega, o bóson Z, o fóton, né, que é partícula de luz, os gluons, que são partículas de ligação que a gente vai conhecer já já, e os bósons de Higgs. Então vejam, essa tabela mostra para a gente uma coisa muito parecida com a tabela periódica, porque ela vai nos dar as principais características dessas partículas, né? E a principal delas é essa aqui, ó, esse númerozinho aqui, ó, que mostra o valor da carga elétrica de cada uma dessas partículas. Então, o elétron, por exemplo, tem carga elétrica igual a menos 1 E. O Ap tem 2/3 da carga dessa carga do elétron, o quark Down menos 1/3 da carga E. Na verdade, esse 2/3 não é da carga do elétron, é da carga elementar, né? O Ap tem uma carga positiva, o Down tem uma carga negativa. Esses outros quarks aqui, eu não vou abordá-los nesse nosso encontro, porque eles participaram, a sua existência se deram mais significativamente no momento da criação da matéria, ou seja, lá no início do Big Bang. Agora, essas duas, o quark up e o quark down, vão nos interessar mais. Então nós vamos ver agora cada grupo desse aqui, como é que eles se comportam e quais são as principais características deles. Então vejamos. Primeiro, eu quero que você compreenda isso aqui, ó. Os quarks e os leptons, ou seja, esse grupo aqui verde, esse grupo roxo, né, são chamados também de fermions, né? E essa é uma característica muito particular deles, né? Porque eles existem na sua forma tradicional, como vocês viram na tabela, mas também existe sua antipartícula. Então tem o antiquark up, antiquark down, né? O antielétron, etc. E tal. E juntos eles formam, né, os quarks e os leptons, um tipo de partículas que nós chamamos de férmions. Então esse grupo aqui, mais esse grupo, nós vamos chamá-los de fermions. Tudo bem? Ok, então vamos adiante. Primeiro, olha só, os férmions são assim separados porque eles são como tijolos que constituem toda a matéria, né? Eles possuem uma propriedade quântica que a gente chama de spin, né? E obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, ou seja, eles não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então estão aqui os nossos férmions que possuem essas propriedades, né? Eles possuem spin e obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Um não pode ocupar o mesmo lugar do outro ao mesmo tempo. Os quarks, primeiro, nós vamos estudar os quarks, depois os leptons. Os quarks, eles são partículas que não se apresentam de maneira isolada na natureza. Não existe um quark que você possa identificá-lo, tipo, ali está um quark. Não, eles não existem. Os quarks, eles só se apresentam quando eles são combinados uns com os outros, ou de 2 em 2 ou de 3 em 3. Quando eles se agrupam de 2 em 2, eles vão se chamar mesons. Quando eles se agrupam de 3 em 3, eles vão se chamar baryons. Vai continuar uma matéria chamada bariônica. Isso é muito importante, tá? Esse termo baryon, você vai já saber já já. Então aqui estão os quarks up e down, charmed strange, top e bottom. Né? Por que nós estamos destacando esses dois aqui, o quark up e o quark down? Porque esses dois, ao se combinarem de 3 em 3, logo, né, formam um baryon, né? Eles se agrupam de duas maneiras. Ou são dois quarks up e um quark down, ou são dois quarks down e um quark up, como eu mostrei naquela imagem anterior, certo? Então, esta combinação aqui forma o que nós chamamos de um próton. E esta combinação forma um nêutron. Então, nós podemos, de certa maneira, dizer que o próton ele pode ser dividido. E os nêutrons também, né, em quarks, mesmo sabendo que se eu dividi-los e se eu separar esses quarks,
eles não se apresentarão mais visivelmente para nós, né? Então, mas o próton e o nêutron, então, são constituídos por quarks. E por isso, então, eles são baryons. Então, toda a matéria que é formada por próton e nêutron, eles são chamados, é chamada de matéria bariônica. Então, quando você olhar lá na tabela periódica, ou qualquer outra combinação de substâncias, né, que seja no estado sólido, líquido ou gasoso, a matéria tal qual nós a conhecemos, ela é chamada de matéria bariônica, ok? Muito bem. Como esse quark up tem uma carga de 2/3 da carga elementar e o down tem menos 1/3, então, como eu tenho 2 ups e 1 down, a carga do próton vai ser 2/3 da carga elementar nesse, 2/3 aqui e menos 1/3 aqui. Somando 2/3 com 2/3 com menos 1/3, dá um total de E. Então, por isso é que o próton tem uma carga E, que nós sabemos que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que é o valor da carga elementar. É por isso que o próton tem uma carga positiva e uma carga mais E. A carga do nêutron é assim constituída: 2 downs, menos 1/3 com menos 1/3. 1 up, 2/3. Se nós somarmos essas frações, o total vai dar zero. Então é por isso que o nêutron é uma partícula que tem carga elétrica total igual a zero. Certo? Muito bem. Essas são, então, os dois principais quarks que são constituintes do próton e do nêutron. E os leptons? Quem seriam então os leptons? Lepton é uma palavra de origem grega que significa leve. Eles possuem uma massa muito insignificante, muito pequena. E eles não sofrem a força nuclear forte, né? Eles não interagem com o núcleo diretamente. O principal e mais conhecido deles é o elétron. Nós sabemos, por exemplo, que a massa do elétron ela é quase 2.000 vezes menor do que a massa do próton. Por isso nós dizemos que os leptons têm uma massa insignificante. Entretanto, o elétron, por exemplo, tem uma carga elétrica menos 1, tá vendo? Então, por isso, o elétron tem carga negativa. Agora, veja, o neutrino do elétron tem carga zero, por isso ele é um neutrino. O neutrino do muon tem carga zero, porque ele é um neutrino. O neutrino do tau tem uma carga zero, por isso ele é um neutrino. As outras duas são o muon e o tau. Ambos também com carga elétrica negativa. Mas a principal que você conhece é o elétron. Muito bem. E os bósons? Quem seriam os bósons? Os bósons, eles são partículas responsáveis pelas interações entre partículas. Eles são responsáveis pelo surgimento e pela explicação das diferentes forças. Todos eles possuem um spin inteiro, certo? E eles não obedecem ao princípio de exclusão de Pauling, ou seja, eles podem se atravessar mutuamente sem que entre eles haja qualquer tipo de colisão. O mais conhecido de vocês é esse aqui, ó, o fóton, que são partículas de luz, né? Então, o fóton, ele é um bóson, né? E por isso, por eles não obedecerem ao princípio de exclusão de Pauling, é que nós podemos dizer que um feixe de luz atravessa outro feixe de luz sem que eles se choquem, sem que eles mudem a direção. Isso é um princípio da ótica que vocês aprendem nos seus professores de ótica. Então tá aqui, ó. Os fótons, eles são responsáveis pelas principais interações eletromagnéticas. Os gluons, que são chamados também de gluon, em inglês significa cola, né? É responsável pela força nuclear forte. Ou seja, os prótons não se repelem no núcleo, apesar de todos eles terem carga positiva, e você sabe que positivo com positivo se repelem, eles não se separam porque eles são mantidos coesos por essa partícula chamada de gluon, responsável pela força nuclear forte.
quando ocorre o decaimento radioativo naqueles processos nucleares, né, de fissão nuclear, a partícula responsável por, por aquele processo, o bóson, os dois bósons responsáveis são o bóson W e o bóson Z. E o bóson de Higgs, o mais famoso depois dos fótons, provavelmente, né, você deve ter ouvido falar sobre aquele acelerador de partículas que aconteceu lá na França, na Suíça, em que se chocaram as partículas e se criou uma nova partícula que se chamou absurdamente de partícula de Deus, aquela coisa toda, né? Ou seja, que a partir dali surgiu a massa e etc e tal. Então, a principal contribuição daquele laboratório foi a comprovação da existência dos bósons de Higgs. É a esse bóson de Higgs que é atribuída a responsabilidade, digamos assim, pela existência da massa dos férmions, que são os férmions, né? Os leptons e os quarks, ok? Então, este conjunto de partículas subatômicas que nós chamamos de modelo padrão, eles são responsáveis por essa forma mais simples que você conhece da matéria, da constituição da matéria. Os prótons, os nêutrons e os elétrons. A carga do próton, como eu mostrei para vocês, é positiva, mais um. O nêutron é uma carga negativa, menos um. Lembre-se que o próton é formado por quarks, o nêutron também. E o elétron não é formado por quark nenhum. O elétron, ele é um lepton. Ele, digamos assim, naquela tabela que nós vimos ali, ele equivaleria a um quark. Certo? Muito bem. É claro que esse assunto, ele rende muito mais coisas para a gente poder falar sobre isso. Mas o objetivo desse nosso encontro não é aprofundamento, mas mostrar para vocês, em curtas palavras, em pouco tempo, um pouco mais sobre física quântica, nesse caso, desse nosso vídeo, para que você esteja um pouco mais inteirado, para que quando o seu professor de química, o seu professor de física abordar determinados temas, você está um pouco mais por dentro dos assuntos, ok? Espero que tenha sido útil para você esse nosso momento. Um abraço e até a próxima semana.